E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Vetor. Vamos com mais algumas dicas de filosofia. Eu sou o professor Diego Blanco e hoje eu vou apresentar para vocês um outro tema da história da filosofia. Aqui dentro desses temas eu peguei as temáticas e dentro dessas temáticas eu escolhi uma que eu acredito que é muito forte dentro da história da filosofia e que costuma aparecer bastante aí no Enem e nos vestibulares. Esse tema também pode se encaixar em filosofia contemporânea, por conta dos assuntos que ele trata, ele está inserido ali na ética e na filosofia política também. Vamos lá? A liberdade foi o tema que eu escolhi. Quando a gente fala de liberdade, a gente está pensando em uma coisa um pouco abstrata, né? Como eu disse, ele é um tema bastante forte na história da filosofia, mas para a gente pensar ele, a gente precisa se fazer algumas perguntas. A primeira delas é: nós podemos ser livres, afinal de contas? Como nós podemos ser livres? Como nós somos livres? E a principal delas que é: o que é liberdade? Lá no século XX, a gente teve duas grandes guerras mundiais, né? E quando essas duas grandes guerras mundiais aconteceram, isso abalou um pouco os ânimos dos cidadãos mundiais, especialmente dos cidadãos europeus. E daí você tem uma crescente casta, por assim dizer, de pensadores que estão aparecendo ali, principalmente na França. A filosofia francesa no século XX é muito forte. E eles começam a ficar angustiados com as questões que vão aparecendo. Quer dizer, quando o Holocausto acontece, o Hitler aparece com o nazifascismo e todas aquelas pessoas são privadas das suas liberdades e das suas próprias vidas, esses filósofos começam a se fazer algumas questões. E a questão da liberdade aparece de uma forma muito forte. O filósofo talvez mais importante do século XX foi Jean-Paul Sartre, esse senhor meio vesgo que aparece aqui para vocês. O Sartre, ele desenvolveu uma filosofia que já vinha de algum tempo, chamada de existencialismo. Mas, diferentemente da filosofia anterior que existia, que era um existencialismo cristão, o existencialismo do Sartre vai ser um existencialismo ateu. Existencialismo por quê? O Sartre vai dizer que a existência precede a essência. Isso quer dizer basicamente que antes de nós sermos alguma coisa, nós precisamos existir. Não existe uma essência que nos garante o que nós seremos, não nos define em absolutamente nada. Parceira do Sartre, Simone de Beauvoir, transformou essa máxima do Sartre em não se nasce mulher, torna-se mulher. É a sociedade e a cultura que nos torna aquilo que nós somos. Mulheres, homens, ou seja lá o que for. Um dos textos principais do Sartre para a gente entender essa questão da liberdade é O Existencialismo é um Humanismo, que foi uma fala dele numa universidade e que ficou muito famoso por aí por ser um texto muito curto e que condensa muito bem as ideias do Sartre. Por não condensar as ideias do Sartre, ele tem um outro texto chamado Ser e o Nada, que é bem grande e bem difícil de se ler, mas que é muito mais minucioso nas questões que ele traz sobre o existencialismo. E aí o Sartre vai se perguntar: o que define, afinal de contas, a nossa liberdade? Né? Dentro desse mundo pós-guerra, entre guerras, o que define essa coisa tão louca que é a nossa liberdade? E ele vai dizer que nós estamos eternamente condenados à nossa liberdade. A liberdade é uma condenação da humanidade. Olha só como é angustiante o pensamento do Sartre, como o pensamento do Sartre traz um negócio meio estranho para a gente. Para o Sartre, aquilo que define a nossa liberdade são as escolhas. Escolher nos faz livres. Mas escolher nos traz também a angústia de escolher. Quando eu não escolho só para mim. Eu escolho para as outras pessoas também. A minha escolha, ela vai acarretar em uma série de consequências para as pessoas que estão ao meu redor. O Sartre vai dizer: eu só escolho o casamento, por exemplo, porque eu acredito que o casamento seja bom para mim. Se eu escolher o casamento sem acreditar que ele é bom para mim, eu estou agindo de má fé. E a má fé é o que vai definir a ética para o Sartre. Todo aquele que age de má fé é um sujeito antiético, sabendo que aquilo que escolheu não é bom para ele, ele está agindo de má fé, porque a escolha dele acarreta na vida de outras pessoas. Resumindo,
A liberdade para o Sartre é basicamente o ato de se escolher. E se a todo momento nós estamos escolhendo, isso quer dizer que nós estamos condenados à nossa liberdade, já que a nossa liberdade e a escolha estão atreladas sem poder se desligar em momento nenhum. E é isso, pessoal. Muito obrigado e na próxima a gente volta no Vetor Vestibulares.